Olá, pessoal, bem-vindos ao Fono em Conexão. Eu sou Sandra Maia, fonoaudióloga, orgulhosamente formada pela segunda turma de Fonoaudiologia do Estado. E hoje é um dia especial, porque vamos conversar com duas mulheres que fizeram história na fonoaudiologia alagoana, as professoras Áurea Souto e Nilza Martins, pioneiras na criação do primeiro curso de fonoaudiologia do Estado. Professoras, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. É uma honra estar aqui. Para a gente é uma honra e assim uma satisfação enorme de relembrar todo esse passado que não está tão distante. Pois é. Tem só 25 anos, mais ou menos. Poucos anos, né? É. Então, professoras, esse momento é para a gente trazer um pouco dessa história, né, da fonoaudiologia, que muitos alunos que passaram pela universidade não têm noção de como o curso foi criado e como ele chegou aqui no estado, né? E eu queria saber um pouco mais como surgiu essa ideia da criação do curso, quem foram essas pessoas pensantes que trouxeram o curso para Alagoas. Bom, a professora Nilza vai me ajudando nesse relembrar. Nós tivemos uma época de muita dificuldade no nosso estado, né? Passamos por uma crise séria no estado. E a Escola de Ciências Médicas passou a sofrer uma certa pressão, porque ela só tinha o curso médico tradicional, né? Um curso que a professora pode falar, porque vem de uma história muito bonita, também de criação, mas começou-se a pensar por que uma estrutura grande para manter apenas um curso superior. E aí surge a necessidade de mudança. Como sempre, né? A mudança que desacomoda, mas que depois acomoda e que a gente passa a ter histórias tão bonitas. Houve um momento em que se precisou repensar como ficaria. E aí eu vou relembrar de 3 nomes muito importantes nessa época, que foram professora Delza Leite Góes de Taí, professor Marco Antônio Mota e professor Jurandir Boia, que, pensando, porque havia à época um PPG, que era um projeto pedagógico geral da instituição, eles saem em busca e incorporam a reabilitação, né? Que cursos poderiam vir para tornar a escola mais robusta. E aí vem um boom realmente da reabilitação no país, começava-se a pensar em mais reabilitar as pessoas, e aí vem os cursos de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Eles saíram em busca desses cursos no país, eles não ficaram só, entendeu, no papel, não, eles foram a São Paulo, eles foram a outros estados para onde haviam os cursos, e aí eles trouxeram essa ideia. Isso, esses cursos que estavam emergindo, né, no país, né, na reabilitação, a reabilitação chegando com mais força. Na grande maioria, cursos em instituições públicas. A própria longevidade, que já se mostrava naquela época, acenava para a necessidade da reabilitação. E isso era uma lacuna muito grande no estado de Alagoas. Não só na fonoaudiologia, principalmente, talvez até fonoaudiologia e terapia ocupacional, porque a fisioterapia já existia um esboço de uma reabilitação e a necessidade existia na antigo Zé Carneiro e a necessidade de se formar profissionais para o próprio estado de Alagoas. A carência era total. Existia praticamente somente a medicina. Na Escola de Ciências Médicas, só a medicina. Né? Então, essa necessidade emergiu com os 3 colegas que a professora Áurea falou, pessoas importantes, e foi um momento, eu poderia dizer assim, sabe aquele momento que muitas pessoas pensam
que uma coisa precisa dar certo, foi esse momento. E eu gostaria de lembrar a própria professora Áurea, primeira coordenadora do curso, a professora Jussiara, né, da terapia ocupacional, e a professora Ana Raquel, da fisioterapia. As três desempenharam e desempenham ainda papel importantíssimo na parte de reabilitação no estado de Alagoas. Pois é, e a gente não poderia deixar de falar também dos outros cursos que vieram junto, né? Com a fonoaudiologia, que chegaram todos no mesmo momento, né? Então não dá para falar somente da fono, a gente tem que trazer esses outros cursos também. É uma história, que né? é uma história que compõe essa história da formação aqui, né? Do curso de fono em Alagoas. Que coisa boa. Como a professora Áurea falou, nesse momento a gente tinha uma crise. E essa crise deve ser encarada, todas as crises, como oportunidade. Então, foi a oportunidade que foi dada e eu não posso esquecer uma pessoa importantíssima para tudo isso, pela confiança que teve na época com as gestões da gente, que é o atual vice-governador, mas que era o governador na época, o engenheiro Ronaldo Lessa. Sim. A importância dele, quando se fala, e quando se falar futuramente, na criação do ensino superior do estado de Alagoas, precisa ser lembrada. Não pode ser esquecida. Foi parte fundamental, né, na criação desses cursos, em viabilizar. Isso. Né? Principalmente no concurso para professores efetivos, porque todos nós começamos como professores substitutos, né? E não podíamos reconhecer cursos. Né? Como é que seria reconhecido um curso só com professores substitutos? E se de repente houvesse alguma coisa que esses professores tivessem que sair, como esses cursos continuariam? Isso. Né? Então era para estabelecer mesmo, né? Vem essa autorização com porém. Não posso criar vagas. Vocês têm que encontrar vagas. E aí é outro momento interessante, porque na época, eu lembro, nós convidamos o engenheiro Ronaldo Lessa para visitar a instituição e apresentamos as carências. E eu lembro bem que ele dizia, estou num momento de crise, não posso criar vaga, arranjem as vagas. Nós precisávamos aumentar o número de vagas de professores de medicina, porque muitos já tinham se aposentado pelo tempo que entraram na instituição e precisávamos de todos os professores da fonoaudiologia, já que a gente está falando, mas era de todos os 3 cursos. Então, foi um grande concurso, graças também, a gente não pode esquecer, de uma pessoa extremamente iluminada, muito além do tempo, que chama-se Dr. Ibigato Falcão. Se me permite, foi um momento bem interessante, porque nós trabalhamos numa noite, eu não consigo esquecer, não existia tudo isso de informática a nosso dispor, procurando, nada mais, nada menos, do que os diários oficiais da época da criação da instituição. Mais ou menos 10 horas, o grito geral. Encontramos. Professor Ibigato, ao fazer parte da criação da Escola de Ciências Médicas, ele já previa um aumento do número de vagas. Talvez, existia até a possibilidade de ter sido um curso de odontologia também, ou nutrição, mas existia o número de vagas que eles chamavam de vagas genéricas. Né? E aí foi justamente nisso. 10 horas da noite, o grito, os seguranças pensando que a gente tinha morrido, mas não era. E, paralelo a isso, houve uma coisa assim, sabe, aquilo que Deus ilumina. O Ministério da Saúde abriu a possibilidade de financiamento para centros de reabilitação. E teria que ser centro de reabilitação junto com a prefeitura também. Eu lembro o quanto a professora Patrícia Gal também ajudou nesse momento. E outro trabalho em conjunto. Vamos sentar porque está fechando o edital. E amanhã de manhã eu vou para o aeroporto ver se consigo vaga num avião para chegar em Brasília no tempo antes que feche, né? Um dia
e 2 noites sem dormir. Com Em cima certeza. de todos Os papéis que poderíamos existir. Exatamente, de tudo isso. que nós não tínhamos, como Nilza já disse, nós não tínhamos essa facilidade que a gente tem hoje, que você entra no Google e encontra hoje tudo, tá mais né? fácil, né? Então, vamos nós a buscar, né, todos os aparelhos, todos os equipamentos que nós precisávamos e para colocarmos tudo num edital, né, num plano Um para plano construir. que precisava de celeridade. Isso. Porque né? naquele dia que eu fui a Brasília, fui inclusive de manhã, voltei de tarde, era o último dia para você... e não dava para ir por correio, por nada disso, tinha que ser alguém levando. Né? E à época reunimos todos os professores que existiam no curso e todos juntos, cada um dentro da sua área, né? Da sua especialidade, para que conseguíssemos, e aí eu não posso deixar de citar o nome da professora Nayara, que junto comigo, né, sempre trabalhou na parte administrativa, acadêmica e administrativa, e nós sentamos para fazer toda essa busca e organizar. Na verdade, nós organizamos aquilo que precisávamos para o curso de fonoaudiologia, que tinha um audiômetro somente, nada mais. Eu acho que você lembra disso, bem Sandra. Eu ia falar agora, ia começar a falar, lembro bem desse audiômetro. Nós tínhamos realmente apenas um audiômetro para fazer a prática, né? No 2º andar, numa salinha que a professora Nilza conseguiu para nós. Que se chamava Laboratório Marco Mota Gomes. Isso. E o interessante é que a gente partir disso aí até Umbera foi realmente isso. boom. Foram muitas dificuldades até chegarmos, né, realmente a instalação do curso, né, propriamente dito, da fonoaudiologia, né, e esses cursos começarem a funcionar e abrir as vagas e começarem a funcionar de uma maneira realmente efetiva. E eu sei que foram muitas dificuldades enfrentadas até aí, né? E como foi a realidade, assim, como era a realidade da fonoaudiologia nesse período no estado? Bom, a fonoaudiologia surgiu como, na época, né, havia como se fosse uma profissão de elite, como se fosse um tratamento de elite. Somente aqueles que podiam, né, pagar que tinham possibilidade de uma reabilitação. Né? E aí, com o surgimento dos cursos, com a criação dos cursos, ela começou realmente, como a Nilza mesmo disse, ela começa a se abrir, né, para a população em geral, até por conta da longevidade mesmo, né, por conta da necessidade, porque antes nós éramos praticamente reabilitação. É bom a gente lembrar dessa palavra, né? Isso. Nós não éramos prevenção, nós não éramos isso mesmo. Assistência, nós não íamos ao serviço público. Eu tenho uma honra muito grande, né, também uma satisfação enorme em dizer que eu fui a primeira fonoaudióloga do estado de Alagoas, trazida por Dr. Djalma Gama Breda, que trabalhei no Hospital José Carneiro. Então, fui, assim, era uma novidade, né? Essa pessoa realmente, que veio do Rio de Janeiro para cá e aqui trabalhava também no serviço público. Eu tenho histórias, assim, lindas dos meus pacientes de serviço público, na época que a gente, no São João, ganhava um saco de milho, né? E outras... Que a maioria dos pacientes eram os pacientes, exatamente, do interior, isso, né? Os que vinham da região norte traziam lagostim para a gente, né? Então, assim, isso é muito interessante. E, para mim, também, eu tenho uma coisa que também foi muito interessante no começo, porque eu era muito jovem, 24 anos,
carioquíssima, e venho trabalhar no serviço público, onde eu vou trabalhar com a população em geral. E muitas vezes eu ouvia a história do meu paciente, escrevia essa história para eu tentar, quando chegava em casa, conversar com minha tia, com minha avó Aurélia, para que elas me ajudassem a traduzir parte daquilo que era dito, porque eu desconhecia o vocabulário. E como eu fazia com esse paciente? Eu ouvia, anotava tudo e remarcava para a semana seguinte imediatamente. Por quê? Porque eu ia me apropriar exatamente da linguagem, do conhecimento da linguagem, para que eu pudesse fazer um encaminhamento, para que eu pudesse fazer o que tinha que ser feito com esse paciente. Então, isso é muito interessante também, a gente lembrar, né? Faz parte dessa história da fonoaudiologia. Éramos muito poucos fonoaudiólogos à época. Fonoaudiólogos provenientes de outras regiões, né? De outros estados. Sabe, assim, eu não me lembro, eu acho que não chegávamos a 8 profissionais dentro do estado, quiçá 6 profissionais de outros estados, né? Então, assim, basicamente trabalhávamos eu, professora Luzia Paião, também, né? Muito na parte de linguagem, grande cientista, grande pesquisadora, e na parte de motricidade oral, e professora Nayara, que vem complementar, à época, vamos dizer assim, as 3 áreas básicas da fonoaudiologia na audiologia. Então, é desse pequeno grupo que surge realmente esse interesse e esse começo do curso de fonoaudiologia. Tínhamos muito medo, inclusive, de começarmos o curso, porque tínhamos medo de não termos profissionais para ministrar aula. Que era deficiência. Que era a grande porque deficiência, né, no estado. Na parte básica, não, porque contávamos com a ajuda dos outros colegas da medicina. Mas o problema era exatamente esse. Para que o curso, como a Áurea colocou, o curso tinha sido autorizado. É uma parte. Mas o reconhecimento, nós tínhamos que ter o corpo clínico, o corpo docente do curso. E esse corpo docente teria que ser formado pelos profissionais da área, pelos fonoaudiólogos. Então, é um momento também assim, na hora em que o governador Ronaldo deu o aval para a gente tentar esse trabalho todo, foi recrutar pessoas de outros estados, porque ela mesma e os outros iam fazer concurso. Sim. Então, quando eu digo que os astros às vezes parece que fazem tudo bonitinho, ficou em conexão, eles ficaram. Essa conexão, eles ficaram bonitinhos. Por quê? A gente conseguiu trazer essas pessoas pagando somente as passagens e as hospedagens. Eu me lembro de uma que disse, eu não quero nem pagar a água, já que você também não vai me dar nenhum prolabore. Eu digo, tudo bem. Onde você andar, eu vou andar com a água junto, para você não precisar. Mas de uma boa vontade muito grande. Nós trouxemos pessoas do Ceará, pessoas de Recife, pessoas do Rio Grande do Norte, pessoas do Rio, digamos assim, sem condições de pagar prolabore, coisa que hoje ninguém quase aceita. Vem fazer parte de uma banca sem receber alguma coisa. Então, eles vieram com boa vontade. A gente conseguiu o carro do estado para buscar no aeroporto. Quando não, a gente ia no carro da gente, né? E a partir daí, a gente, inclusive, fazer o corpo clínico. Mas não era só o corpo clínico, a gente precisava de uma biblioteca. Biblioteca não se constrói sem dinheiro, sem livro, né? E aí teve toda uma reforma da biblioteca, momento em que pais de alunos e de ex-alunos se juntaram para fazer doação de livros, né? Então, foi um momento assim de uma construção coletiva. E quando eu falo construção coletiva, eu tenho muito receio de esquecer alguns nomes que também naquele momento foram importantes, né? Nós citamos alguns, mas tem outras pessoas. Nós tivemos
professora Dinalva, que também trabalhou Sim. na fundação. Nós tivemos no CEPEP o professor Cedrim, o professor Dacal, que dava também um suporte. Nós tivemos uma passagem mais rápida, mas tivemos o professor Carlos Lobo, não é? Também. Além do que ela colocou desses professores chaves para ela e dos professores também que nos apoiavam. Na época, eu lembro a professora Valquíria, que também estava junto com a gente. Então, foi um momento... essa construção coletiva sempre é bonita. Sempre é muito onde bonito, todos né? se sentem com compromisso dessa construção. Então, Isso. A minha primeira estada mesmo no curso foi como professora substituta. E eu me lembro que os meus primeiros 3 avaliadores foram o professor Dacal, professor Walter e o professor Heraldo. E eu me senti, assim, assustadíssima, porque eu seria avaliada 3 pessoas que não eram por da área. um patologista, um professor de anatomia, que é odontólogo, e por um professor da urologia, né? E o que cai de ponto? O que sai de ponto? Disfonias funcionais. Eu sempre fui da área de voz, Sandra bem sabe disso. Fiquei encantada. Vou citar alguém aqui que também tem um valor muito grande. E eu sei que essa pessoa também sempre fala nessa história bonita, que é o professor José Alfredo. José Alfredo era um menino que fazia faculdade de odontologia e que fez as primeiras pranchas, lembra? Porque não tínhamos... Hoje temos... Não tínhamos retroprojetores naquela nada, época. Exatamente, nós tínhamos... Era uma loucura a gente fazer prova naquela época. Eram as transparências, projetor de transparências, e ele fez as transparências para eu ministrar a minha aula, né, que seria a prova. E eu, logo no começo, logo que eu olhei para eles, que eu me vi naquela sala vazia, com 3 homens assim olhando para mim, uma responsabilidade imensa. Aí eu disse... 3 pessoas que não eram da área, não me conheciam, eu não os conhecia. E aí, acho que veio uma inspiração assim tão grande que eu consigo fazer todos os tipos de voz. Entendeu? Aí eu faço a voz laringe, eu faço a voz... E eles ficaram encantados com a aula e acabaram me aprovando por essa aula, né? Professor Dacal diz, ela deu um show, ela não deu uma aula, ela deu um show. E isso foi muito importante, eu me lembro. Quem me contou isso não foi o professor Dacal. Quem me contou isso foi, à época, Nilza vai lembrar o nome dele, que eu não estou me lembrando agora, o professor que era vice do Marco Mota. Marcelo Constant. Marcelo Constant. Eu digo que Marcelo Constant foi quem fez a minha fama dentro da Escola de Ciências Médicas e que era... porque o professor Dacal comentou com ele, né? Hoje somos amigos todos, né? Somos muito amigos. E é uma recordação muito interessante. Eu sempre lembro disso na minha vida como um momento difícil, mas um momento lindo, né? Porque foi muito feliz a minha lembrança na hora, né, das aulas, da especialização em voz, que eu havia acabado há pouco tempo, né? Não tínhamos, na época, né, titulação, que era uma coisa que era importantíssima, né, porque os grandes cursos do país, todos tinham professores titulados, né, até porque era o centro, eles estavam no centro de... E a fonoaudiologia no Brasil, com a regulamentação do curso ainda relativamente recente, né, comparado com outros cursos como medicina, que nós somos para a faculdade de medicina, né, para a escola de ciências médicas, e pensando no curso, na regulamentação do nosso curso de fonoaudiologia,
era relativamente recente. Quando eu cheguei em Maceió, como fonoaudióloga, a fonoaudiologia não era reconhecida. Eu sou da turma de 77, 78, e a fonoaudiologia vai ser reconhecida em 81. Isso. Você veja que até os conselhos regionais de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional não são jovens. Fisioterapia são jovens, mas fono era muito jovem. Eu participei da primeira turma que geriu o Conselho Regional de Fonoaudiologia, que era em Recife, da 4ª região. Ainda continua, né? Ainda continua. Por quê? Porque não temos número de profissionais suficientes para abrir um conselho. Eu acho que nutrição também, me parece, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Não tem conselho aqui. Aqui. Hoje, um dado que que foi disponibilizado é a quantidade de profissionais que estão inscritos no conselho, né? Então, em Alagoas, nós temos até o ano passado 508 profissionais inscritos. Quanto? 508. Então, ainda é um número relativamente baixo, né? O curso de fonoaudiologia, por ser um curso muito caro, porque os equipamentos são muito caros, ele não teve essa expansão, né? Tanto que até hoje, né, dos 3 cursos criados na Escola de Ciências Médicas, que foram os 3 primeiros cursos no estado, só a fonoaudiologia que não temos ainda no estado de Alagoas, ou me parece que agora tem um curso. Tem um curso na escola particular. Isso, numa privada. Numa privada, né? Pois é, mas... Que abriu recentemente, né? Tem pouco tempo, mas até então era só a Uncisal mesmo. Eu acho que isso fez com que nós tivéssemos também mais, como eu vou lhe dizer, uma procura maior, né, para a instituição pública, né, e como é que eu vou te dizer, para não ser indelicada, não esse grande número de profissionais que às vezes realmente você tem, né, porque é aquela coisa de formar. Muitas a qualidade, mas a qualidade exatamente fica um pouco mas aquém. Isso que a professora Áurea fala me fez relembrar uma época, inclusive foi ideia do professor Marco Mota. Lembra quando a gente ia para o shopping? Para mostrar o que eram esses 3 cursos, a gente chamava de Feira dos Cursos, onde nós fazíamos. Eu acho que em casa, se eu tiver, depois eu trago para você, eu devo ter os folders que a gente tentava explicar o que era fisioterapia, o que era fono, para que as pessoas aderissem e se inscrevessem para o vestibular. Fizemos no shopping, Maceió, fizemos, hoje é G. Barbosa, mas era G. Barbosa já, ali na Cruz das Almas, eu me lembro que a gente fez uma vez ali, para divulgar o que eram esses cursos. E a concorrência não era tão pequena. Não. Eu acho que o que a Áurea colocou vale muito pensar, até para que vocês, 500 e poucos, se reúnam e pensem nessa possibilidade de algumas clínicas mesmo. Porque o que é que acontece? São materiais caros. Eu que digo que eu ficava, Áurea, baixa mais. Áurea, vê se acha mais barato. Porque esse aqui tá caro pra gente comprar. Quantas vezes a gente vai poder pagar? Olha, a verba do Ministério é pouca. Né? Nós passamos por auditoria do Ministério e eu lembro que o auditor olhou e disse assim, professora, até o liquidificador que era da fisioterapia e da terapia ocupacional está no lugar. Eu disse, e não era para estar não. É um liquidificador próprio para reabilitação. E nós conseguimos também fazer um laboratório de reabilitação em fisioterapia e terapia ocupacional. Então é um momento bonito e vale a pena, Áurea, se eu não me engano, fomos a primeira instituição a colocar Libras no nosso currículo. Sim. Lembra do professor, se não me engano era Roberto? Eu não me lembro o nome dele. Eu não lembro. Mas os mais jovens vão lembrar. Pois é, então isso traz as inovações também, né? E trazer um pouco dessa história
mas também a implantação do curso, e a partir da implantação surgiram os projetos políticos pedagógicos específicos, né, de cada curso, e os materiais que foram caros para poder deixar esse curso, né, com o básico para favorecer a implementação realmente, né, da formação, né? E eu queria que vocês trouxessem um pouco de como foram essas inovações que vocês trouxeram de inovação para o curso de fonoaudiologia, né? Começando, vieram os laboratórios, né, para favorecer o estágio, que era o estágio curricular obrigatório, que fazia parte, né, do projeto político-pedagógico. E como foi essa implantação? Eu sei que não foi fácil. Não. O primeiro projeto político-pedagógico foi o que autorizou o funcionamento do curso. Nesse primeiro projeto, trabalhamos eu e professora Luzia, como fonoaudiólogas. Tínhamos reuniões às sextas-feiras na sala do Conselho Departamental com a professora Delza, sempre nos orientando. E, à época, nós usávamos e-mails. E fomos conseguindo, por meio dos e-mails, os projetos pedagógicos de outros cursos, né? Da USP, da Unifesp, que eram cursos de excelência. E, a partir daí, o curso começa, e logo após o começo do curso, a gente sente uma necessidade de uma mudança desse projeto pedagógico. Então, a gente faz uma nova mudança desse projeto pedagógico e fomos caminhando, trazendo outros professores, a partir, como a professora Nilce já disse, a partir do segundo semestre, segundo, terceiro semestre, porque no primeiro semestre nós tínhamos o básico, que eram os professores da escola, né? E tínhamos eu, Luzia e Nayara. A gente conseguia falar da fonoaudiologia fundamental, que você deve lembrar. Com certeza. Né? Então, dos fundamentos da fonoaudiologia, da ética da fonoaudiologia. E isso nós conseguimos, mas o caminho, né? Vocês foram progredindo e nós precisávamos de mais professores. Os outros professores foram vindo por meio também de processo seletivo, simplificado, até conseguirmos chegar ao curso, mas cada um que chegava agregava não só valor, mas também trazia a necessidade da mudança desse projeto. E eles iam sendo modificados, né? Ele foi sendo modificado até chegarmos à possibilidade de pedirmos um reconhecimento de curso. Isso graças ao concurso, sobretudo, e aos equipamentos. Um complementou o outro. E aí partimos para o primeiro reconhecimento do curso. Os nossos primeiros 2 laboratórios. O laboratório de audiologia, professor Marco Antônio Mota Gomes, e o laboratório geral, que era o nosso espaço maior, que ficou com o nome do professor Jurandir Boia, certo? E daí vocês passaram a ter a oportunidade, eu digo, os nossos alunos passaram a ter oportunidade de estágio, né? E poderíamos solicitar o reconhecimento do curso. O reconhecimento do curso de fonoaudiologia, o primeiro reconhecimento, é assim, muito icônico para nós. Eu lembro que a professora Nilza, à época, não estava. Ela tinha se ausentado e quem estava era a professora Dione. E quem vem para fazer o nosso reconhecimento? Professora Brasília Maria Chiari e professora Yara Bitante, uma da Unicamp e outra da Unifesp. Gente, olha, eu acho que eu passei uma semana sem dormir. Eu pensava em tudo. A véspera da avaliação, eu sonhei que nós não seríamos reconhecidos
porque quase louca. Fiquei quase louca mesmo. Os nossos espelhos dos interruptores e das tomadas não estavam limpos. Ligo para a Nayara e vamos correndo para limpar. Estava sonhando com os mínimos detalhes. Eu estava de férias e terminei voltando. Foi. Nilza estava de férias e acabou voltando. É assim, tem umas coisas muito interessantes que valem a pena ser lembradas, como eu vou buscar as duas avaliadoras no aeroporto, mas antes passo numa loja, aliás, a véspera havia passado na loja de rações de animais e comprado ração para minha cachorra. E botado atrás do banco. Esqueci, a cabeça estava tão louca que eu esqueci de levar para casa. Mas também, antes de ir, quando cheguei ao aeroporto, naquelas lojinhas que a gente tem, né, de souvenirs, eu se vou comprar alguma coisa para elas, porque elas chegaram depois do horário do almoço. E eu havia combinado com a professora Dinalva, que iríamos almoçar com elas, que eu ia levá-las para dar uma volta na cidade, para conhecerem a cidade, fazer um tour, e depois iríamos almoçar. E comprei Nego Bom, as coisinhas da terra, e coloquei atrás também. Junto com as coisas do cachorro. No caminho, fomos até o Pontal, fui até o Pontal com as professoras, e lá no Pontal, a professora Yara diz assim, eu disse, professora, a senhora quer alguma coisa? Você quer, professora Brasília, a senhora quer alguma coisa? Não, minha filha. Disse, olha, eu comprei uma coisinha para vocês. A professora está bem aqui atrás. Gente, eu não tinha colocado atrás, eu tinha colocado na mala do carro. Aí a professora Yara levanta, ela estava sentada atrás e diz assim, eu não como ração, Áurea. Olha, eu pensei que eu fosse morrer. Eu disse, pronto, acabei com tudo destruir agora. O reconhecimento do curso. Eu estou dando para avaliadora ração de cachorro. Né? São histórias muito interessantes. Nesse mesmo dia, eu fiquei, gente, realmente, a responsabilidade era tão grande, porque nós já tínhamos formado a primeira turma, Karine Bandeira já estava na Unifesp, precisando do diploma, porque senão ela ia perder, né? Porque ela não tinha inscrição ainda. E aí, vamos almoçar. No almoço, fomos ao Antiaco, à época, e eu me lembro, eu fui professora de Dinalva, e me lembro que na hora de pagar, eu não ia deixar os avaliadores, né, assumirem, que eu vou à bolsa para pegar, claro, a bolsa nova, né, que eu tinha trocado, porque eu ia receber eu não tinha nada dentro da bolsa, nada. Eu só tinha, sei lá o que eu tinha, não me lembro mais, mas eu não tinha levado a carteira. E aí eu vou bem disfarçadazinha assim para a professora Dinalva e disse, me empresta seu cartão de crédito, porque eu deixei o meu em casa. Então, assim, são coisas que a emoção, né? Esse curso foi feito muito assim. Não, é isso que eu estou dizendo. Muita gente querendo que as coisas dessem certo. Muito, né? Era muito para nós, era uma contribuição geral, né? Das pessoas que estavam envolvidas. Era muito importante. Nós acreditamos, nós fizemos os professores da ECMAL acreditarem que nós conseguiríamos. Fizemos vocês, estudantes, acreditarem. A responsabilidade era imensa. Responsabilidade enorme. Era imensa, era formar profissionais, era a população do Estado que estava, né, assim, acreditando. A credibilidade. Sim, a credibilidade do curso, né? E tudo isso fez com que essas coisinhas acontecessem, mas felizmente fomos aprovadas com nota 3 à época, porque tínhamos uma série de necessidades, assim, de deficiências, de necessidades. Não tínhamos professores ainda pós-graduados, né? E
mas o reconhecimento, isso ficou escrito no reconhecimento, mas foi visto que nós tínhamos um compromisso, uma responsabilidade muito grande, que tínhamos uma base de sustentação atrás de nós, que era a escola, né, que era a direção da escola, tínhamos o apoio da direção da escola e a vontade de que tudo acontecesse. E assim fomos reconhecidos e conseguimos que Karine tivesse a inscrição dela no Conselho Regional de São Paulo. Isso. Porque na época ela estava lá. E depois todos vocês também tiveram. Seguimos juntos. E isso mostra assim, toda a persistência também, né, de vocês em manter esse curso, em continuar, né, desde o início da criação do curso até a conduzir esse curso, né, da melhor forma. E a persistência de vocês foi algo crucial, assim, para que o nosso curso estivesse presente até hoje. Mas nós tínhamos e temos ainda na Uncisal um complexo importantíssimo. A gente não pode esquecer o avanço, inclusive, da própria fonoaudiologia dentro da maternidade Santa Mônica. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Como é que vocês veem a fonoaudiologia hoje, né? Depois dessa história, né? Da formação, da criação dos cursos, e como é que ela vem se apresentando hoje no estado, né? Porque muitas mudanças ocorreram nesses 20 e poucos anos, né? E a fonoaudiologia hoje, ela tem um formato diferente, né? Ela veio crescendo enquanto profissão e se estabelecendo também dentro da Santa Mônica e dentro de outros hospitais, né? Os estágios foram se ampliando também. Sim. Né? Que nós, na época, tínhamos estágios, né, mais restritos, né? Na área hospitalar era algo que não era tão difundido. Eu, particularmente, sempre gostei da área hospitalar. A professora Aura me conhece, né? Sabe que eu já era da área hospitalar antes de ser fonoaudióloga. E aqui no estado a gente via que essa área ainda era muito pouco difundida, como outras áreas também. E hoje a gente vê essa evolução da fonoaudiologia, isso vem da formação mesmo, né? Muita coisa vem da formação da Uncisal, e as pessoas foram saindo também para fazer especializações, que aqui no estado também a gente não tinha especializações, a gente tem que ir para outros estados, para Recife, para Fortaleza, para Sergipe, que apareceram, né, outras especializações mais recentes. E eu queria ver o olhar de vocês em relação a esse crescimento que houve, né, desde a formação do início do curso e até agora. Lembrei-me de uma coisa. Quando nós fizemos o projeto para a compra dos equipamentos, o dólar era 1:1. E professora Nayara teve a brilhante ideia de dolarizar, até porque esses equipamentos são equipamentos importados. Então, dolarizamos tudo. Né? Nós tínhamos uma planilha em real, que foi a planilha que teve que ser exposta, e dolarizamos todos os equipamentos. E com isso nós conseguimos, porque quando a verba chegou, o dólar não era mais 1:1. E aí tivemos perdas? Sim. Tivemos perdas. O laboratório de disfagia nós não conseguimos montar à época. Por quê? Porque os equipamentos eles fugiram totalmente da nossa possibilidade, né, financeira. Mas conseguimos comprar os equipamentos para o teste da orelhinha, que começou com a professora Adriana Medeiros, sim, que merece uma homenagem, eu acho que especial, né? Que hoje não está mais atuando, mas que merece uma homenagem especial. Fez parte dessa história, também, acreditou em nós como professora substituta. Ela foi professora substituta e depois fez o concurso e ficou como professora efetiva. E, assim, fomos crescendo, né, em termos de equipamentos, em termos de exames, e hoje a gente tem um SER dentro da Uncisal, né? Um SER 3. SER 3. Né? Que atende, né, a população desse estado
todo, né, que bem faz. A parte de audiologia, depois nós tivemos no concurso a professora Heloísa Bandini, que vem e agrega muito valor, já vem como mestre, né, ou como doutora, eu não me lembro agora, é bem da titulação à época, mas que vem e agrega muito valor a esse curso e traz a pesquisa e traz toda essa parte de audiologia muito mais ampliada. Mais sólida, né? Isso. Eu acho que o Estado ganhou muito, inclusive, como era o nome, Áurea, daquela pessoa que lutava muito pelos deficientes auditivos. Que tinha, não era uma ONG, porque naquele tempo não se chamava ONG, mas ela tinha, e ela trabalhava muito, ela levava muito os pacientes para a gente. Tinha quase como um convênio com São Paulo, que fazia, inclusive, alguns aparelhos para a gente, mandava. Então, é porque com o tempo a gente também... né? Mas... Yara, não. Não. Ela lutava muito por conta... Nayara vai lembrar. Que é da área da áudio. Que é da área de áudio. Nayara vai lembrar. Então, foram momentos assim importantes. Eu quero salientar também o ensino de Libras, o que ajudou, porque começou... a história do currículo que você falou, ele muda. Isso. E tem que ser mutável. Currículo não pode ser nada fixo. Ele tem que ter toda a dinâmica do que está acontecendo no mundo, no Brasil e em Alagoas. Então, na hora que se fez, a gente estava trabalhando, veio na diretriz curricular nacional que os cursos da área da saúde deveriam ter a disciplina de Libras. E aí, nenhum curso necessitava tanto quanto de fonoaudiologia. Né? E aí ele passou... Eu acho que era Roberto, se a memória não me falha. Outro grande desafio, encontrar um professor de Libras. Professor de Libras. No estado de Alagoas, que já era outra coisa diferente. E aí a gente começou, né? Tinha desafios até de... Alguns a gente teve que contratar professores para ficar temporariamente em Maceió. Algum material a gente também conseguiu através de alguns convênios, na época com a prefeitura, na época também com alguns serviços prestados através do CEPEP, na época era CEPEP. Então, eu coloco muito assim, foi muita coisa a favor. Se existiu alguma coisa contra, como diz o Roberto Carlos, a gente não consegue lembrar. A gente consegue lembrar de tudo que veio a favor. Mas até luz faltava muito. Era. E quando ela lembrou agora naquela região, realmente. Isso que ela falou, de quando, na véspera das professoras virem, foi na véspera do concurso também. Simplesmente uma taboca, aquele negócio lá, Caiu e eu me acordei assustada, 2, 3 horas da manhã, liguei, não tinha celular, né? Era ligando mesmo para o vigilante de lá, ele disse... Professora, está tudo aqui apagado. Eu falei, vale-me Deus. Amanhã, quando o pessoal chegar aqui e quiser usar o elevador de deficiente, não vão subir. Espera aí que eu vou aí. Saí de casa, inclusive, escondi na terra do marido. E peguei uma chuva, porque estava chovendo muito. Fui ali pela parte do mercado da Lagoa. Quando cheguei lá, eu falei, não, eu tenho que acordar alguém que seja... da CEAL na época, para voltar essa luz. Era uma taboca, era um negócio lá que tinha caído e que não conseguiu, mas o rapaz veio. Eu sei que 7, 8 horas da manhã estava lá. Então, é um caminho, assim, de muitos desafios, né? Mas é uma história, assim, inspiradora, né? Dessa construção. E a gente pensar na fonoaudiologia hoje, como ela está difundida no Estado... isso é orgulho para nós, né? Eu que fui aluna, né, da Uncisal, e isso é orgulho, é trazer esse orgulho mesmo para a gente que vem trazendo na memória, né? Porque eu vivenciei uma fase dessa história. Do comecinho, né? Do comecinho, que eu sou da 2ª turma, e eu vivenciei um período, uma fase, e hoje a gente vem
4 anos e meio, Isso. você 4 vivenciou anos e 4 meio, anos e meio é. de tudo isso. E a gente vem relembrando, né, dessa história. Às vezes a gente vivencia algo que não está tão aprofundado lá nos bastidores, que vocês vivenciaram muito mais, né? E a gente vem pegando o lado mais fácil dessa história, né, que a gente vem vivenciando como aluno, né? E a gente vem relembrando. Isso é muito bom, isso é inspirador realmente. E essa história, ela não poderia ficar esquecida, né? E eu tive que trazer essa história aqui para a gente trazer um pouco de como a fonoaudiologia aconteceu aqui no estado, né? E as próximas entrevistas viram outros professores que também fizeram parte, né, da história da fonoaudiologia, e dentro dessa metodologia do canal, que ele foi criado dentro de uma metodologia como parte de um mestrado, né? E, a partir disso, eu fui observando algumas lacunas e algumas situações dentro da pesquisa que a gente precisa trazer para o canal, para a gente discutir um pouco mais sobre isso, sobre o ensino, sobre as metodologias que estão aplicadas hoje, que naquela época não se falava sobre essas tecnologias, né? E as lacunas existentes que estão relacionadas à interdisciplinaridade, ainda a gênero, né? Então, o meu objetivo aqui com o canal é trazer esses temas para a gente discutir e trazer e deixar a fonoaudiologia um pouco mais evidente também no estado enquanto profissão, enquanto ciência, né? Fortalecer um pouco mais a fonoaudiologia. E eu quero agradecer às professoras pela honra de tê-las aqui hoje, de trazer essa história emocionante, né? Já estou ficando emocionada. A gente também fica. Eu também. A gente também fica. É. E dentro disso, eu é quem tenho que agradecer a Áurea também essa oportunidade. Isso. Até porque dentro disso tudo existe uma coisa assim que eu gostaria de deixar bem patente. Ninguém, durante esse tempo todo, tentou, digamos assim, impedir o crescimento. O bonito disso tudo, que fique até talvez não sei se exemplo ou modelo, é que cada um que chegou, no momento que chegou, procurou acrescentar aquilo que foi deixado. Hoje a gente tem um prazer enorme, é um orgulho que a gente vê do crescimento de tudo isso. Isso, quanto Certo? a universidade Todo cresceu, mundo veio para né? somar. Todo mundo veio para somar. Quem caminhou antes da gente e quem está caminhando depois da gente. Realmente, Sandra, é muito emocionante esse momento, porque a gente vê em você agora, assim, aquilo que a gente tentou passar, né? Você traz a nossa essência de volta. Essa essência de continuidade, de crescimento, de oportunidade de melhorar cada vez mais a nossa profissão, aquilo que abraçamos, né? O amor que a gente tem pela fonoaudiologia, né? Então, isso, pela ciência, né? Pela formação profissional de vocês. Isso, o compromisso, né? Com a formação. O compromisso, né? Exatamente, né? Em melhorar a assistência às pessoas, né? Em mostrar que a fonoaudiologia saiu daquele começo dela, né? De atender só quem podia, para hoje, né, se expandir, como você mesmo disse, nós temos no HGE, nós temos no Hospital na Santa Mônica, nós temos em vários hospitais, nos hospitais, né, da cidade, a gente tem os nossos alunos, e uma coisa boa, os nossos ex-alunos, né, estão todos nesses espaços. E uma honra também de hoje ter uma ex-aluna como coordenadora do curso de fonoaudiologia da Unifisal. Né? Então, isso assim, é ver que todo o trabalho que nós tivemos, que todo foi muito profícuo, floresceu, né? Deu muitos frutos, e que ele continue dessa forma. Somos passageiros.
né? Mas o nosso trabalho, aquilo que fazemos, isso fica. E que todos vocês, eu entendo também que vocês conseguiram captar isso, né? Captar essa vontade de fazer essa profissão que era tão desconhecida, tão elitista, né? Em tornar-se uma profissão, em compreenderem a necessidade, né? Do atendimento do paciente. Você lembra dos nossos pacientes de cabeça e pescoço, né? Que à época era raríssimo, você tinha isso lá em São Paulo, você não tinha aqui. E nós conseguíamos fazer, e conseguíamos reabilitar pacientes de cabeça e pescoço, né? Então, assim, é realmente muito gratificante. Valeu. Se você perguntar, valeu a pena? Valeu tudo, valeu. Valeu até o meu apartamento ser eu ser chamada pelo síndico, por que entrava tanta gente no meu apartamento de segunda a segunda, que era um entra e sai. Por quê? Porque os professores substitutos que vinham de Recife, vinham de Aracaju, eles, os proventos eram poucos, e como eu morava só, né? Eu os hospedava lá em casa. Então era um entra e sai de gente. Entra um no domingo, sai outro na terça, entra outro na segunda, sai na quarta. E assim era. Até que o síndico me chamou e disse: pô, doutora Áurea, à época me chamava, doutora Áurea, desculpa, mas tem alguns condôminos assim, preocupados com tanto. Eu disse: olha, não é nada, é porque... E aí eu fui explicar que eram meus colegas de profissão que ficavam lá em casa durante a semana toda. E professor Jovenildo, né? Jovenildo, me lembro de Jovenildo, que era professor da ortodontia, era o único professor da área que tínhamos aqui, né? E da área, não, o único professor para fonoaudiologia que tínhamos aqui. E Jovenildo, um dia também me perguntou: ô Áurea, passo na sua casa, também é um entra e sai no seu prédio, todo dia eu vejo um professor diferente. Eu digo: é porque eles estão lá em casa. Valeu tudo valeu a pena. Valeu muito as nossas comemorações na casa da Nayara, né? Você lembra disso? Sim. Que a casa da Nayara era o apoio, era a casa de festas. Era a casa de festas, né? E assim, e muito também a nossa, como é que vou dizer? Que às vezes ela nos continha um pouco, que era a Luzia, que era a grande dama, né? Mais comportada, e que às vezes nos dizia: olha a hora, temos isso aqui, temos aquilo ali. Então, assim, foi muito bom, tudo muito bom, valeu a pena. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês por essa história linda, inspiradora, de amor à fonoaudiologia, né? E vamos fazer essa conexão cada vez mais, né, com outros professores, para a gente trazer essa história à tona e trazer mais histórias inspiradoras e de amor pela fonoaudiologia, né, inicialmente aqui no estado de Alagoas, e quem sabe posteriormente outros professores também de outros estados que também colaboraram com o curso da fonoaudiologia inicialmente e que ainda colaboram, né? Tem alguns professores que são de outros estados e que ainda colaboram com o curso. Uhum. E essa história, ela é realmente linda e emocionante. Eu quero agradecer a presença de vocês por esse momento tão especial. Nós aqui agradecemos. Nós agradecemos, como eu disse, né? Muito feliz por essa lembrança, né, de convidar. E que a fonoaudiologia cresça como tem crescido, porque mais pessoas estão precisando disso, inclusive nos nossos municípios. Sim. É importante, né? É importante trabalho junto aos escolares, né? Para que se faça realmente a prevenção que a gente tanto sonha em todas as áreas da saúde. A prevenção para a gente sempre é um ponto importante. Então, a gente é quem tem que agradecer. Tá certo? Obrigada. Obrigada. Gente, que aula de história e paixão pela fonoaudiologia. Não esqueçam de curtir, comentar,
Qual parte mais emocionou vocês? Se inscreva para não perder as próximas entrevistas. Fiquem ligados no próximo vídeo. Teremos mais entrevistas exclusivas com profissionais que estão diretamente ligadas ao ensino, compartilhando mais informações sobre suas experiências. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.